Olá, meus amigos do Pode Não Pode, como vocês? Tudo bem? Pessoal, estou de novo com o meu Super Almanac DC número 1, Origens Secretas, aqui nas minhas mãos, publicado pelo selo Abril Jovem em 1990. Olha que belezinha. E hoje a gente vai conversar sobre a origem desse cara aqui, olha, o Gladiador Dourado, criado pelo Dan Jurgens em 1986. Essa história aqui, a origem do Gladiador Dourado, ela foi publicada na revista americana Secret Origins em 1988. Né? Enfim, a maneira como Dan Jurgens, que é quem escreve e desenha essa história aqui, a maneira como ele trata da origem do Gladiador Dourado é bem interessante porque ele não é nada comum. Né? Ele não veio de acidente, ele não é um herói com motivos nobres, ele não é nada disso. Ele, na verdade, é só um cara que quer fama e grana. Né? E isso faz muito jus para um cara que participa dessa equipe aqui, né? Da Liga da Justiça Internacional. Ele ficou bastante conhecido, pelo menos por mim, né? A partir do momento que ele entrou para a Liga da Justiça. Ele não faz parte da origem exatamente dessa equipe aqui, mas ele acabou entrando para ela muito rápido, tá? Beleza, vamos lá para a origem. O que acontece aqui na história é o seguinte: ele está conversando aqui com o Besouro Azul, né? Como eu disse, ele está apenas atrás de fama e grana. Ele resolve colocar um monte de material aqui, ó, quantidade de merchandising que tem da Liga da Justiça aqui nessa sala do QG da Liga, né? O Besouro Azul pega ele com essa quantidade aqui de material e aí começa a questionar ele, né? E o Gladiador Dourado começa a contar sua própria origem para o Besouro Azul, né? O Gladiador Dourado, ele era um jogador de futebol americano, né? Ele é do século 25 e a mãe dele está muito doente. Ele é um jogador, ele não é um jogador profissional, perdão, ele é um jogador universitário, tá? de futebol americano. E a mãe dele muito doente, ele acaba apostando em resultados, né? Nos seus próprios resultados. Tem um apostador aqui que é o Cobra, esse rapaz aqui de camisa laranja, né? E ele convence o Gladiador Dourado a apostar. O Gladiador Dourado topa para poder fazer uma cirurgia na mãe dele aqui que está muito doente. A cirurgia é caríssima, né? Então ele começa a apostar nos próprios resultados. Ele já tem um histórico de apostas na família. O pai dele era um apostador. E ele acaba sendo pego, né? Ele é pego pela polícia, ele é preso, ele é aqui sendo algemado, né? A mãe dele fica muito mal quando sabe que ele era um apostador, que nem o pai. As apostas destruíram a família dele. E depois que ele é preso, ele cumpre a pena, né? É solto, vai para Metrópolis, lembrando que a gente está séculos à frente da era atual, né? E ele consegue um trabalho de vigia no Museu Espacial, né? E nesse trabalho de vigia no Museu Espacial, ele toma uma atitude que eu já vou falar para vocês qual é. Só vou fazer um parêntese rapidinho, que olha só que interessante. Ele tem umas estátuas de heróis aqui no museu, né? O Batman, o Super-Homem, e a gente está numa história da DC Comics, né? Só que o pessoal, os artistas, eles sempre colocam alguns easter eggs, algumas curiosidades, né? Vocês estão vendo que aqui, olha, onde eu estou passando o dedo, tem a bota do Homem-Aranha, né? É a roupa do Homem-Aranha aqui, né? Interessante isso. Mas enfim, no museu, em determinado momento, o Gladiador Dourado, que o nome dele é Michael, né? Ele resolve tomar uma atitude. Ele pega parte do maquinário do Hip Hunter, que é um viajante do tempo, né? Pega uma vestimenta alienígena. Ele rouba também o robô, que é o Skits, que acaba sendo parceiro dele depois, durante muito tempo, né? Ele desliga o Skits, pega um anel da Legião dos Super-Heróis, que é um anel de voo, né? Tá aqui a armadura dele toda, né? A roupa dele, bateria, campo de força, e ele resolve vir para o passado para poder finalmente ganhar fama e fortuna, né? O Skits ele é uma biblioteca viva, ele tem conhecimentos de economia, e aí ele volta no tempo justamente para poder conseguir fama e fortuna. E ele de fato consegue no início, né? Mas ele se envolve em confusão, o Gladiador Dourado. Ele se envolve em confusões. Tem uma edição Super-Homem número 55, se não me engano, que ele acaba enfrentando inclusive o Super. Ele acaba se envolvendo com os caçadores cósmicos também, que
A gente fala muito sobre eles, a gente vê muito sobre eles, perdão, naquela saga Millennium, que a gente vai falar aqui sobre ela no canal em breve, né? Enfim, ele consegue voltar e depois de um tempo ele se prova como super-herói depois dessas confusões aí e entra para a Liga, né? Depois de um tempo na Liga ele acaba saindo também, ele vai formar o Conglomerado, que é uma outra equipe de heróis, e depois retorna para a Liga de novo na época que o Keith Giffen e o J.M. DeMatteis eles saem do roteiro e o Dan Jurgens assume isso lá para 93 antes da morte do Super, tá? Mas essa é a origem do Gladiador Dourado, pessoal. É um cara que ele, como eu disse, ele não tinha motivos nobres nenhum. Ele era um jogador de futebol universitário, a mãe dele estava doente, ele apostou nos próprios resultados, conseguiu a grana para operar a mãe dele, mas depois de um tempo ele passou a gastar a grana das apostas só com ele, aproveitar a vida e tal, e foi em cana, né? Foi em cana, conseguiu esse emprego no museu, roubou o museu, voltou no tempo e resolveu fazer fortuna aqui no presente. Acabou depois se envolvendo com heróis e foi pra Liga. Esse é o resumo do resumo. Beleza, pessoal? Muito interessante, gosto muito dele porque ele tem uma personalidade diferente. Ele acaba se tornando mais nobre com o passar do tempo. Hoje em dia o Gladiador Dourado ele tem uma personalidade bem diferente dessa aqui inicial, né? Que era uma personalidade bem mercenária. E gostei muito quando o Dan Jurgens estava roteirizando a Liga. Ele deu uma atençãozinha pro personagem que é a criação dele, né? E a arte do Dan Jurgens eu acho espetacular, pessoal. Essa história é curtinha, muito bem contada, tá? Ela divide origem contra herói na edição original, é o Ajax, salvo engano. E eu acho que vale muito a pena correr atrás do almanac para vocês poderem ver um pouquinho mais sobre o Gladiador Dourado no pós-crise, tá? Depois, nos 952, a origem dele mudou, tá? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, comenta aí, escreve alguma coisa aí para eu poder ler e a gente debater. Valeu, um grande abraço para vocês. Fui!